Louvamos a Deus para estarmos com vocês mais uma vez hoje, nesse tempinho que a gente tem dedicado para repartir um pouco mais especificamente falando do tema, nosso tema, né? Tema de formação, discipulado, liderança, coisas que a gente precisa ruminar, rever, momentos que a gente está gastando geralmente com a questão da palavra, mas também abrindo e deixando o Senhor trabalhar o nosso coração também em outras coisas, como o encontro passado. Qual foi mesmo o tema do encontro passado? Foi o que? Maledicência, né? O que mais? O falar, evitar os diagnósticos e a gente trabalhar em cima. E o Senhor falou conosco, né? Pode trabalhar no nosso coração, eu acho que não vai parar. A gente não deve esquecer de nada do que foi compartilhado até agora. É tudo cumulativo, né? E o tempo de hoje, o que a gente tem entendido de falar, repartir um pouco, é sobre a importância da maturidade. Então, é importante também, hoje a gente não vai usar nenhum slide, a gente vai compartilhar daqui mesmo. Então, os irmãos vão anotando. É importante lembrar, quando a gente fala sobre anotar, não é anotar aquilo que a gente está falando ou que está sendo projetado. Às vezes o que a gente projeta, a gente reparte, a gente envia, né? Mas o importante de anotar é aquilo que Deus está falando com você. E é isso que é o único, né? Então, você que está com a sua agenda, o seu papel, a sua caneta, o seu celular, e esse é importante, não é sobre só o que nós estamos falando, ou o que está aparecendo, às vezes, na projeção, mas, acima de tudo, daquilo que Deus está falando com você. E aí é o que você vai anotar aí. Coisas para pensar, para ruminar, para voltar depois, lembranças, memórias. Então, diante de tudo, Deus está falando pelo que a gente está ministrando, pelo que está escrito, pelo que a gente lê, mas, sobretudo, aquilo especificamente que Deus está falando com você. Então, não perca nada dessa porção que o Espírito Santo fala com você. Então, não vai ser diferente hoje. Daquilo que Deus falar com você, você anota, para que você possa meditar, continuar guardando e depois até transmitir também, compartilhar, porque essa é outra riqueza também. Então, aqui é um banquete servido, mas cada um tem uma experiência diferente. Então, não deixe também isso se perder, que Deus conta com que você possa repartir daquilo que você está recebendo. E quando a gente fala desse tema, sobre a questão de maturidade, a importância da maturidade, não necessariamente tem a ver com idade, né? Uma idade, se alguém é mais velho, ou quão velho alguém é, para que essa pessoa seja madura. Então, eu queria ler primeiro com vocês, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala assim a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no respeito, na fé, na pureza. Então aqui a gente vê, ele começa falando isso, né, da tua mocidade. Aqui Timóteo dá tudo a entender que ele tinha entre 30 e 40 anos de idade ainda, então considerado novo, lembrando ainda que ele era mais novo ainda quando ele começou a acompanhar o apóstolo Paulo. Lá em Atos 16, ele já foi quando a primeira citação dele, e ali em Listra, né, quando o apóstolo Paulo vai se encaminhar para aquela viagem, e aí Timóteo começa a andar, havia testemunho na cidade, as pessoas testemunham lá, diz que ele tinha em torno de 15 a 18 anos de idade. Então aqui ele vem falando: olha, Timóteo, que não despreze a mocidade, mas seja esse exemplo aqui, e traz esses sinais todos a respeito de Timóteo. E aqui a gente já pode ver que essa questão de maturidade não tem a ver com a idade cronológica em si, mas com o que, de repente, é chamado de chão rodado ou de milhas voadas, né? É daquilo que alguém possa ter experimentado, vivido, e aquilo vai construindo essa maturidade. É claro que há um indício muito grande, alguém que viveu mais, alguém que tem mais anos de vida, a possibilidade é maior de que essa pessoa chegou a uma maturidade ou está no momento da maturidade maior do que aquele que tem uma idade ainda menor. Mas isso não é necessariamente porque ela pode chegar a tantos anos de vida sem ter experimentado tanto ou ter vivido tanto.
A gente pode ver aí, às vezes, tem alguns jovens velhos de 35 anos que ainda moram na casa dos pais, não trabalhou, não gerou nada, não formou, ou como é chamado a geração aqui, neném, né? É neném, né? Nem trabalha, nem estuda. Então, ou seja, essa pessoa, apesar de decorrido o tempo, ela não cresceu, ela não amadureceu, ela envelheceu, mas ela não amadureceu. E aí a gente vê que esse versículo ele nos mostra que a maturidade ela não depende apenas dessa questão da idade cronológica, mas ela vai falar muito sobre a questão da firmeza no caráter, especificamente Paulo estava falando a Timóteo, né? Então vai falar de uma firmeza no caráter, do conhecimento da palavra, de uma fidelidade a Jesus, de uma submissão ao seu governo e ainda de um amor pela igreja. Então eu queria que vocês guardassem isso. Caráter, conhecimento da palavra, fidelidade a Cristo, submissão ao seu governo e, quinto, amor à sua igreja. Então, nesse texto, novamente repetindo, fala do caráter, fala do conhecimento da palavra, fala da fidelidade a Cristo, a submissão ao governo do Senhor e esse amor pelos irmãos, pela igreja. Por isso, seja exemplo dos fiéis. Estamos falando da igreja, estamos falando daqueles que estão ao redor, né? Então, todos nós que estamos nesse processo de amadurecimento, e aí não vai contar, independe da posição, da idade, de uma posição nossa que seja... Ninguém falando aí, ó. Então, vai depender da idade, de certa forma, vai depender de uma posição que seja na sociedade, uma função do trabalho, ou algo que a gente tenha, ou também uma função dentro do próprio corpo de Cristo. Estamos todos nós em um processo de amadurecimento no Senhor. Não há exceção para isso. E aí a gente vê, e quando a gente fala desse processo, a gente fala, lembrando de Lucas 2,52, né? Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então todos nós estamos nesse processo, crescendo diante de Deus e diante dos homens. E aí a gente tem, por outro lado, a gente fala de Timóteo, um jovem, como falamos aqui, nesse processo maduro, mas também num processo de amadurecimento. Mas a gente pode voltar também a lembrar de um velho chamado Caleb. Então a gente pode ver, isso está escrito em Josué, capítulo 14. Josué 14, do versículo 10 ao 12. E eu vou ler só o 11, ele fala assim, né? Caleb falando, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Então, nesse mesmo texto, ele fala, eu agora estando com 85 anos de idade. E ele mostra também o seu vigor, a sua força, a sua capacitação, e ainda, ou seja, dependência, aguardou pela promessa do Senhor e pôde entrar na terra prometida. Então nós temos de um lado um Timóteo novo, 30, 40 anos de idade, sendo reconhecido como esse jovem maduro, e vemos, por outro lado, um Caleb de 85 anos também nesse caminho de amadurecimento e crescimento, e também como alguém maduro. Então a gente vê essa questão que a idade não pode significar essa maturidade, mas não necessariamente que alguém que é velho ou de mais idade é maduro. E aí eu queria que você gastasse agora 5 minutos para responder 2 perguntas. Oi. Nem o contrário, também isso, porque jovem também tem. Porque, ou seja, não vai determinar. A idade não vai determinar, embora, quanto mais tempo, a possibilidade do amadurecimento é maior, né? Então, eu queria que você gastasse 5 minutinhos respondendo 2 perguntas, que depois a gente vai voltar no final sobre elas. Tá? A primeira pergunta é, o que significa maturidade para você? É a primeira pergunta. O que significa maturidade? E a segunda, você copia as 2 perguntas primeiro, e aí você gasta um tempinho para responder essas 2 perguntas. Então, a primeira é, o que significa maturidade para você? E a segunda é, em sua visão, quais atitudes mostram uma liderança madura? Então, na sua visão,
quais atitudes demonstram uma liderança madura? São as duas perguntas, então. Vamos gastar um tempinho, é individual. Os que estão aí como casais, pensa que é hora de você responder. Então, a primeira, de novo, o que significa maturidade para você? E a segunda, em sua visão, quais atitudes mostram ou demonstram que uma liderança é madura? Nessa segunda, você pode fazer uma listinha, se quiser, atitudes, coisas. Isso é, novamente, na sua visão, na sua percepção sobre isso. E só para ajudar, a gente não vai checar no final a resposta de ninguém, não, tá? Fica à vontade para colocar o que você quiser. Mas é importante que você reflita um pouquinho sobre isso. Se algum dia você não fez isso, então a gente vai estar gastando esse tempinho agora. O que significa maturidade para você e quais atitudes que você entende que vai demonstrar ou vai mostrar que uma liderança é madura? Então, as duas perguntas estão relacionadas, mas a resposta é um pouquinho diferente de uma para a outra. Quem estiver aí também no online, eu não sei quem está, Deise, Heloísa, então façam o exercício também, tá? Escrevam aí as duas perguntas e busquem aí responder. Uma tem mais a ver com a definição do que é, e a segunda, exemplos, né? Ou seja, as práticas, coisas mais corriqueiras do dia a dia que vão te levar a enxergar essa maturidade, né? E acho que com atitude pode ser atos, ações também, né? Atitude ou intenções, posturas, ações, tudo isso entra nessa lista. E aí a gente vai fazendo assim também, se no decorrer, enquanto a gente vai conversando e você lembrar de mais alguma coisa, você pode também voltar lá e anotar alguma coisa que talvez você esqueceu. Queria que a gente lesse agora 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Embora a gente sempre que fala do 1 Coríntios 13, a gente lembra do tema amor, a gente vai pegar só esse pedacinho aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Eu queria que a gente meditasse em 3 textos da palavra concernente a esse tema sobre maturidade. E esse primeiro diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E aqui a gente pode botar menina também, tá? Quando era menina, pensava como menina, raciocinava como menina, mas quando virei mulher, deixei para trás as coisas de menina. E aí, que coisas são essas que vocês conseguem identificar que seriam essas coisas de menino, de menina? Que de repente você pensava, você fazia, você agia como, mas de repente você fala, não. Igual o menino, né? Respondendo Pedro Alves Cabral quando chegou ao Brasil, o que ele falou? Cheguei, Brasil! Né? Cheguei, Brasil, né? Então agora nós chegamos à vida adulta, né? Cheguei, agora eu não sou mais menino, sou um homem. Né? A menina também agora chegou à vida adulta e fala, não sou mais, cheguei para a vida agora, né? Não sou mais menina, sou mulher. E aí, o que vocês lembram que fazia parte dessa história de menino e menina? Que você falava como, pensava como, raciocinava como, mas agora mudou, ou teria que ter mudado. O que vocês podem lembrar aí dessas coisas? As roupas, né? De repente, a forma de vestir era muitas cores, né? Muito colorido, muita brincadeira, né? Os temas eram pirulito, né? Bala, historinhas da TV ou de livrinhos, né? E de repente você... o Wagner continua ali meio colorido ainda, né?
Dos homens, a gente brincava com carrinho de brinquedo, né? A gente cresceu, a gente quer andar nos carrões, né? Já mudou a coisa. Então, a bola, que é o futebol, que era só a brincadeirinha, virou coisa mais séria, né? Leva alguns até a um aquecimento e brigas, né? Discussões, querem dizer que o Flamengo não é lá essas coisas, mas a gente ignora, né? Não precisa brigar por causa disso, né? A gente sabe quem é e deixa para lá, né? Mas e aí? Hã? Birra, né? Se não me dá o que eu quero, acabou. O mundo acabou, né? Me lembrou disso, né? Se eu peguei, é meu, né? Criança é assim, né? Vi primeiro, é meu. Esse é o raciocínio, né? A gente falou, a birra é um comportamento, agora um raciocínio. Ou seja, se eu vi primeiro, é meu. Se eu peguei, é meu. O raciocínio é, se eu posso ter uma balinha agora. Você quer uma balinha agora ou R$100 daqui a uma semana? Claro que é a balinha agora. Para que eu vou esperar uma semana para ganhar um dinheiro? Eu prefiro chupar uma balinha agora. Aí a gente cresce e fala, peraí, vamos pensar quantas balinhas a gente consegue comprar com R$100, né? Na verdade, nem compra mais balinha, né? Oi? A inconsequência, né? É tudo imediato, é rápido, veio logo, eu já decido, veio da cabeça e nem pensa, né? Nem pensa, só vai fazendo o que dá na cabeça. Mas, de repente, a gente, quando cheguei Brasil, né? Cheguei vida adulta, fala, Vini. Ciumento, impaciente, falta de responsabilidade, afinal de contas, tem quem pague a conta, tem quem assuma o dano, tem quem assuma os prejuízos. Egoísmo, eu só penso em mim, não interessa o restante. Não interessa meu irmão, minha irmã, pai, mãe, só vale para mim. O que foi aqui? Individualismo tem a ver com egoísmo também, né? A gente vai conectando essas coisas todas, né? Coisa de menino e de menina, puxar cabelo, né? A menina... Oi? Ficar de mal. Um dia você é minha melhor amiga, no outro dia... não falo mais com você, você é a minha inimiga. Igual o Coringa do Batman. Aí começa a dar as comparações, né? Não, primeiro nós estamos falando das coisas de menino, é. Tudo isso é coisa de menino. Não é de adulto. Ninguém tem mais nada disso. Não, Dé. O quê? As brincadeiras, aí tem... Né, tem tudo isso, vai sentar, você puxa a cadeira. Se fizer isso com o adulto hoje, ele não levanta nunca mais. Né, não vai botar o chiclete na hora do outro sentar. Né, ninguém nunca fez isso. Né? Então, na sala de aula, botar aquela balde com água, né, quando ia entrar, abrir a porta, cair água em cima. Briguinha de papel molhado cuspindo no outro pelo tubinho da caneta Bic. Falando mal da outra, muita fofoca. Você viu como ela se vestiu hoje? Você viu como é que ela é isso? Você viu? Né? Coisa de menino, coisa de menina. Tudo isso a gente está falando da infância. Mas aqui Paulo fala o quê? Quando eu era menino ou menina, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas agora, quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E aí, por que é importante deixar essas coisas de menino? O que vocês pensam? Desistir, deixar para trás, abrir mão disso aqui. Né? E por que é importante para o adulto deixar as coisas de menino? Ninguém falou videogame, né? Acho que a galera ainda continua curtindo bastante videogame. Né? Alguém falou? Não quis polemizar, né? Então, mas deixa lá. Não é? Aí o adulto, cheguei adulto, né? Casei, agora eu tenho uma companheira de videogame. Agora o joystick agora é de 2. Agora vai ser massa. Nós vamos brincar de manhã, de tarde, de noite. Ninguém mais segura essa equipe agora, né? É a equipe Souza agora, né? Pensa assim, agora é do time, né? Então, mas por que é importante a gente deixar as coisas de menino, de menina? Fala do caráter, responsabilidade. Fala de amadurecer. Fala... Menino quer ser servido, o adulto vai servir. Esse, na realidade, é um dilema, né? Quando a gente é criança...
naquela hora. Quando a gente é criança, a gente não pode comer porque fala assim, deixa os adultos primeiro. A gente cresce, fala, agora é só as crianças primeiro. A nossa vez, já se conforma, nunca vai chegar. Tá? Quando é criança, vai aos mais velhos, quando a gente cresce, é os mais novos, quando é homem, agora deixa as mulheres primeiro, né? E depois, se é mulher, deixa as grávidas primeiro. Enfim, vai ser a rabeira da fila no final. Mas a importância, principalmente, é que a gente vive fases, são ciclos da vida. Então, um bebê, chega um momento que ele precisa deixar de tomar leite, porque acabou o período dele, a fase dele terminou, ele precisa continuar o ciclo dele da vida. Ele cresce um pouquinho mais, vira criança, a comida muda. Antes nem tinha dente, né? O Vande sempre apresenta, né? Quando vai apresentar o novo, são os analfabetos, né? Então, é analfabeto. Chegou daquele jeito, não tem dente, não tem nada, não sabe falar, não sabe ler, escrever, mas a vida vai passando, ele vai crescendo. E ele vai ter que deixar o leite para trás, aquela criança, vai ter que deixar... Quando alguém já tentou pegar tipo assim, um Benjamin, um Bernardo, vinha assim, com o brinquedinho para ele, o que eles vão virar para vocês falar? Fala assim, tipo assim... Como são meninos bem educados, eles não vão te falar nada na cara, mas vão olhar para os pais na memória, tipo assim, o que eles estão fazendo? Né? Estou entendendo nada. Teve uma jovenzinha que falou assim, chegou um outro tio e falou assim, chamou ela no diminutivo, e você vai picar o brinquedinho para comidinha? Ela ficou olhando, aí olhou para os pais, tipo assim, por que o tio está falando assim comigo, né? A comidinho, o brinquedinho, a casinha, porque os pais não falam assim com ela. Então, foi muito estranho para ela aquele tratamento, né? Então, a gente vai crescendo como ser humano, bebê, criança, adolescente. Ontem foi aniversário do Bernardo, né? Eu falei, rapaz, agora é adolescente, hein? Aí, sabe por quê? Que os 13 né? Aí ele falei, sabe como é que é em inglês? 13, né? Aí ele falou, né? 13, exatamente. Começou o teen é de teenager. Então, se você dividir as duas palavras, né, o teen, de age, e ager ainda. Então, a idade da adolescência e o adolescente, por isso que é ager, teenager. Então, você agora é um adolescente. E os outros não tinham feito aniversário. Agora é o exemplo. Semana que vem você vai ter um tempo com os presbíteros, tá? Aí ele olhou para mim. Então, o tempo vai passando e é necessário a gente deixar as coisas para trás. Então, por que é importante deixar as coisas de menino, de menina? Porque nós nos tornamos homens e mulheres, adultos. A gente já passou, e até nos Estados Unidos, até 19 ainda é adolescente. Vai para o pediatra até os 19 anos de idade, porque ainda é teen, é 19. Então, continua ainda adolescente. Né? Só nos 20 que, de fato, virou adulto. Aqui no Brasil, já os 18 já vai preso, né? Já tem tudo. Então... Mas o que acontece? A gente precisa entender isso. É importante a gente deixar as coisas de menino. Próximo texto, Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14. Hebreus 5, de 12 a 14. Fala assim, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. E aí, por que o apóstolo Paulo fala aqui, atribuída a carta de Hebreus a ele, mas por que o autor, então, fala sobre que eles já deveriam ser mestres? Seria só pelo tempo decorrido, ou talvez tanto pelo que foi ensinado e do como foi ensinado? O que vocês acham? É só pela idade? Não, né? A gente está aqui relembrando isso. E, pelo contrário, fala o quê? Vos ensinar de novo. Ensinar novamente. Ou seja, vocês já foram ensinados, vocês já deveriam ser mestres. Na realidade, o mestre aqui não é ser alguém que seja aquele doutor em ensinar, não é isso. Mas mestres pelo conhecimento absorvido, pelo aprendizado recebido.
A gente vê essa mesma linguagem aqui quando a gente vê em 2 Timóteo 3,7. Ali o apóstolo Paulo está falando que vinha nos últimos dias, e no versículo 7 ele fala assim: elas, falando de mulheres sem o Senhor, mulheres carnais. E ele falando assim, o apóstolo Paulo, elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então é esse processo de sempre ouvir, sempre receber, mas nunca chegar ao conhecimento. Então é isso que o apóstolo Paulo, aqui o autor está falando, sempre ensinado, mas vocês continuam tendo necessidade de leite, porque não conseguem viver, não chegaram ao conhecimento. E aí, quando diz a respeito aos adultos aqui, como é que Paulo fala que eles se tornaram aptos a discernir tanto bem quanto mal? Volta aí no texto. Como é que fala que eles chegaram a esse estágio aí? Pelo exercício o quê? Constante. Olha a importância, não era só eles exercitaram, mas constantemente exercitaram. Essa é a vida adulta. Então, quando a gente volta de novo, não tem necessariamente a ver com idade, mas tem sobre chão rodado, sobre milhas voadas. Ou seja, como é que tem sido a nossa vida na prática, no exercício daquilo que vai nos apontar para a maturidade em Cristo. Porque os anos vão passar. Todo ser humano vai ficar velho, de uma maneira ou de outra. O ponto é que velhice nós chegamos. O ponto é que vida foi essa que nós vivemos, em que nós nos exercitamos tão constantemente. Esse é Hebreus 5, de 12 a 14. Hebreus 5, de 12 a 14. E o que eu mencionei depois foi 2 Timóteo 3,7. 2 Timóteo 3,7, que fala, elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É claro que aqui eu só estou fazendo um paralelo, aqui não está falando de igreja, tá? Isso aqui Paulo está falando da mulher carnal do pecado, mas eu estou fazendo paralelo só para dizer que esse tipo de postura de sempre ouvir e não chegar ao conhecimento, é isso, que a gente pode passar uma vida ouvindo as mesmas coisas, sendo ensinado, mas jamais aprendendo de fato, porque não vive e não pratica. Tá? Que é um sinal de imaturidade. Esse é o 14, né? O Hebreus 5, especialmente do 14. No 14 fala, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. O próximo texto é Efésios 4, 14 e 15. Efésios 4, 14 e 15. Para que não sejamos mais como crianças, meninos, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, quem são os que se perdem pelo caminho? São os meninos e meninas. Por que eles se perdem? São levados por todo vento de doutrina, porque eles não estão firmes e amadurecidos na palavra, no Evangelho. Então, qual é a atitude, então, do maduro? E vem aí essa outra parte que, às vezes, a gente só fica conectado com a catequese. Quando a gente vai falar da catequese, a gente fala mais, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mas agora conectar essa parte do seguindo a verdade em amor, ela está ligada à parte anterior. Vamos ler de novo, ó. Para que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então, de um lado, é a criança.
pequena, infantil, com tudo isso que a gente foi lembrando aqui, que quando chega na hora do arroxo, quando chega na hora de dar uma resposta, ela é levada. Mas o maduro não, ele não vai fazer isso, ele vai fazer o quê? Ele vai seguir a verdade em amor. E assim ele vai crescer em quê? Em algumas coisas, certo? Isso está escrito? Não, vai seguir em tudo. Ele vai crescer em tudo em Cristo Jesus, que é o cabeça. Então é importante a gente olhar isso, que o maduro, que o adulto, ele vai seguir a verdade. Ele vai seguir, mas ele vai seguir em amor. Ele não vai seguir porque ele foi convencido, ele não vai seguir porque ele não achou nada melhor, mas ele vai seguir porque ele ama o Senhor. Ele ama, ele entendeu o que é o reino, ele entendeu quem foi que o chamou. Então ele vai seguir essa verdade em amor. Esse é o caminho do maduro. E eu queria entrar em algumas ações práticas, então, caminhando um pouquinho nesse entendimento e aclaramento sobre essa questão desse crescimento e maturidade, por que é importante. E a primeira coisa que a gente tem na prática sobre essa maturidade é de que quando a gente está formando os discípulos, quando alguma pergunta vem, qual que deve ser, na nossa mente, não para responder para o discípulo, qual que deve ser a nossa primeira atitude sempre que somos perguntados sobre qualquer coisa? Quem pode chutar aqui? Primeira coisa que deve vir na nossa mente: a palavra de Deus. O que a palavra diz? Qualquer pergunta, surgiu uma pergunta no nosso coração, não é para responder, né? O que a palavra diz, né? Não é para devolver de volta para ele. Se ele está perguntando, é porque ele está buscando uma resposta. E talvez a gente jogar a resposta de volta não vai simplesmente mostrar o caminho. Mas primeiro, no nosso coração, o nosso pensamento é: o que a palavra de Deus diz sobre essa pergunta? E aí a gente pode pensar em várias perguntas nesse sentido. Eu listei só algumas aqui. Por exemplo, se o discípulo chega e ele pergunta assim, olha só, ele é um trabalhador, empresário, advogado, médico, qualquer coisa, e dentro do ambiente de trabalho dele, ele recebeu um convite. E ele vem perguntar para você, ele fala assim, recebi um convite para fazer parte da maçonaria. O que você acha? É uma pergunta que ele pode estar buscando esclarecimento, porque eu já vi, ele falou tanta coisa boa, o rapaz que me procurou, falou que lá você se sente um pertencimento, aprimora a integridade, blá, blá, blá. Enfim. E aí, novamente, qual que nós acabamos de falar? Qual o primeiro pensamento que deve vir nesse caminho da maturidade é o que a palavra diz sobre isso? A palavra fala alguma coisa sobre isso? O que é que eu posso cooperar com esse discípulo sobre isso, né? E aí, em João 14,6, fala assim, que todos nós conhecemos bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu ouvi falar que esse negócio de maçonaria não é só Jesus, tem Jesus mais um monte de outros trecos lá. Buda, islamismo, tal. Então, se eles não creem que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, então esse negócio já está no outro caminho. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. E nós sabemos muito bem isso. Nosso Deus não permite que haja qualquer outro deus ou idolatria. Eu também não conheço nada de maçonaria, mas já ouvi falar que tem um monte de deus lá, eles fazem culto e celebram todo mundo. Então, esse negócio não tem a ver com a palavra de Deus. 1 João 4, 1, 3. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, mas é o espírito do anticristo. 1 João 4, 3. E outra coisa também, a gente tem um texto da nossa catequese, Mateus 28, 18 a 20, que a gente conhece pouco, diz o quê? Ide, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazeis discípulo. E, gente, mas lá não pode nem, lá proselitismo é proibido, não pode nem falar de Jesus, nem da sua crença, nem de nada. Então você começa a olhar a palavra de Deus e vai falar assim, gente, isso não tem nada a ver. Eu posso não conhecer o que tem lá e nem queira conhecer mesmo, não. Mas existem coisas, às vezes, que já nos apontam de cara
para falar assim, ó, isso aqui não vem do Senhor. Êxodo 23. Você está com ele aberto? Pode ler. Em tudo que vos tenho dito, andai apercebido. Do nome de outros deuses nem se vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Nem vos lembreis e nem se ouça de sua boca. Nosso Deus, irmãos, abomina isso. Então, assim, a gente pode pegar e já, com a palavra de Deus, trazer, a gente não precisa buscar, conhecer, ler livro, nada disso. Mas a palavra de Deus, essa palavra, né, habite em vós ricamente a palavra de Cristo, ela vai ser um rumo para a gente. Mas se você não tiver isso, não tem problema, busque ajuda. Você pode ainda falar, olha, eu não tenho uma resposta para você, mas eu posso, vamos buscar junto na palavra sobre isso? Como uma outra pergunta que a gente pode pensar também, a gente pode falar, o discípulo chega e fala assim, olha, devo perdoar alguém, mesmo que essa pessoa não tenha arrependido, ela não veio me pedir perdão? O que eu devo fazer? Novamente, o que a gente deve pensar? O que a palavra de Deus diz sobre isso. Não é o que você acha, né? Não é nosso papel, mas quem é a pessoa? Né? Mas como é que você sabe que ela não arrependeu? Mas vamos conversar com o discipulador para ver assim... Não, primeiro pensamento é o que a palavra de Deus diz a respeito disso, né? Perdoem uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Efésios 4:32. Lucas 6:37. Perdoem e serão perdoados. E a gente pode continuar lembrando, Pai nosso que estás no céu, assim como me perdoe, assim como eu tenho perdoado. Então, novamente, a primeira coisa que tem que vir do nosso coração, palavra de Deus. Nós precisamos dar a palavra de Deus. E aí o discípulo vem e pergunta, está certo a gente viver de forma ansiosa? Qual a resposta? Não, né? Mas por que não? Porque você acha que é não? Porque eu acho que é não? Não, a gente pode ir para a palavra de Deus, falar, olha, não é isso, o Senhor quer que a gente tenha o quê? O apóstolo Paulo fala, não andem ansiosos por coisa alguma. Apresentem seus pedidos a Deus, a gente tem que colocar as nossas petições diante de Deus. Filipenses 4:6. E ainda 1 Pedro 5:7, lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Mas, novamente, como é que é para a gente seguir a verdade? Em amor. Então, a gente também não é uma máquina de jogar versículo bíblico. Jesus não quer contar conosco como discipuladores para jogar versículo bíblico, só para dizer, está aí, ó, preciso nem falar nada, né? Você lê aí e se vira com o que está... Não, não. A gente precisa entender que foi uma pergunta genuína, que foi alguém que está buscando resposta. E a gente precisa, com todo amor, falar, olha, a palavra, vamos junto aqui, vamos ler, vamos meditar sobre isso. Então, assim, acontece mesmo. Assim como você ficou ansioso por alguma coisa, eu também fico ansioso por alguma coisa. Quando eu estou esperando uma resposta, ela não chega. Quando eu estou esperando que algo aconteça, nós somos homens, todos nós. Então, mas a gente é para que a gente lançar sobre ele. Ela vem. Se ela não viesse, não tinha palavra para dizer lance sobre Deus as nossas ansiedades, porque ela vem mesmo. Mas o que a gente aqui é um direcionamento do que fazer com ela. E, novamente, qual é o assunto aqui? Maturidade. Então, maturidade não é sentir ansiedade. Maturidade é saber o que fazer com ela. É saber, primeiro, para nós, como fazer, mas também poder ajudar os discípulos com isso. E aí ele também chega e fala assim, olha, tenho tantas coisas para fazer, não estou conseguindo... Sabe aquele sentimento de satisfação, sabe, de realização, de causar impacto? Eu não estou sentindo isso no trabalho, eu estou correndo tanta coisa e eu não estou sabendo como priorizar as coisas. O que eu faço? Qual é o nosso pensamento? O que a palavra diz sobre isso? E o que a palavra diz sobre priorização? Um versículo só. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Essa vai ser a resposta-chave para tudo que a gente estiver buscando e não conseguir achar uma realização, um sentimento de sentir útil.
é o que a gente está fazendo? Porque, em primeiro lugar, tem uma prioridade: buscar o reino de Deus. Busca o primeiro reino de Deus. Vamos buscar junto o reino de Deus? Como nós podemos fazer para buscar em primeiro lugar o reino de Deus? E aí começa toda uma conversa, a trazer de novo, será que você não está dedicando tanto a sua vida para a coisa errada, o seu tempo, as situações? O que mais a gente tem gastado tempo? O que você mais tem gastado tempo? Será que está alinhado e vinculado com o que Deus tem na sua vida? E, novamente, entender, irmãos, os tempos. Uma criança que passa o dia brincando, ela está cumprindo o propósito dela. Ela não tem que passar um dia, uma criança de 7 anos não tem que passar o dia jejuando e lendo a Bíblia. Ela vai passar o dia como criança. Ela não tem consciência de pecado, ela não foi batizada em Cristo, ela não se arrependeu, não chegou o tempo dela. A palavra diz que o filho, esse aí, ele é santificado pelos seus pais. Os pais é que vão ler a palavra com ele, os pais é que vão, às vezes, motivar e, quem sabe, até jejuar de algum momento, os pais que vão gastar tempo com ele, falando da palavra, orando, e ele vai ganhando esse relacionamento com Deus, esse prazer em estar na presença de Deus, mas não é obrigação dele naquele momento. Então, a gente entender os tempos de cada coisa. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, o maduro, ele deve buscar enxergar além do que está na sua frente. Então, a primeira coisa eu falei o quê? Que é, sempre no nosso coração deve ser o que a palavra diz sobre cada coisa que é perguntada. E lembro de uma palavra que a gente já compartilhou, a palavra vai nos dar direções claras sobre algumas coisas e, às vezes, direções indiretas sobre outras. Então, vai estar dentro dessas duas linhas aí. Mas aqui agora, segundo, é que essa maturidade, esse caminho de amadurecimento vai nos levar a enxergar além do que os nossos olhos veem. Tá? E aí, nesse caso, novamente, aqui nós não estamos falando de pecados, nós não estamos falando de alguém que vive na carne, nós estamos falando de um caminho de maturidade normal no Senhor. E que todos nós somos chamados à maturidade, chamados a crescer nessas coisas. E o que eu quero dizer com isso de não de buscar sempre além do que os nossos olhos veem? Essa semana eu peguei o Uber, estava voltando para casa, e aí, de repente, no celular apareceu uma propaganda e tinha um cachorro colocando aparelho. Não sei se vocês já viram isso. Eu falei, meu Deus, eu não achei que ia viver para ver uma coisa dessa. O dentista estava colocando aparelho no cachorro. E aí começou a explicar, porque a arcada dele, a mandíbula e tal, e a gente tem que consertar, e tem dentista, e tem plano de saúde que você paga para isso. Eu falei, gente... E aí eu ri, na hora que eu ri, aí eu falei com o Uber, eu falei, tu já viu falar sobre isso aqui, né? Aí ele falou, não, eu gosto de assistir o Globo Rural e tem de cavalo também. Então, você sabe que tem uns cavalão caros. Eu falei, faz sentido, por isso que tem aquele ditado, né, que cavalo não se olha os dentes e tal. Os dentes é importante, principalmente cavalo. Eu falei, faz sentido, mas cachorro... E aí ele começou a falar, ele falou, por que acontece? Porque os cavalos, né, o cachorro... Aí ele falou só do cavalo. Ele falou, não, eles mostraram, porque o cavalo antigamente comia muito o mato, aquilo tudo. Mas ele começou, principalmente os de raça, sei lá, eles começaram a comer muita ração. E por conta disso, então, foi se alterando a questão da mordida, dos dentes, tudo. Aí eu lembrei do cachorro, falei, pô, igualzinho. Porque o cachorro antigamente comia resto, hoje ele come a ração. A gente compra ração, ele come a ração. E eu comecei a refletir sobre isso. Na hora que ele falou isso, eu comecei a meditar sobre essa questão em Deus. Que o que acontece? Hoje é necessário isso, de certa forma, né, vamos colocar assim, porque nós alteramos o processo natural das coisas. Então, ou seja, aquilo que era natural um cachorro comer do que encontrasse por ali, ele começou a comer agora algo artificial, algo preparado, e aquilo não ajuda a mastigação, não ajuda os dentes, não ajuda a arcada dentária e, consequentemente, vai danificar ao longo prazo a raça, o cachorro. E o cavalo a mesma coisa. E na minha meditação foi justamente isso. Poxa, Senhor, como eu poderia agir tão rápido para poder condenar, e aqui eu não estou defendendo que tem que botar o aparelho, mas também não quero condenar, porque, na realidade, a minha reflexão foi nesse sentido de pensar assim, qual que é a causa mesmo? A gente vem causando isso, né? Na realidade, é porque ele saiu do uso natural, então ocasionou nisso, gerou essas atrofias, né, de tudo isso. Então, novamente, quando a gente olha por uma situação, a gente é impelido, às vezes, a ter uma reação, a ter um pensamento, uma coisa imediata, sem olhar uma história, sem olhar o que tem por trás daquilo.
Lembrando também, por exemplo, uma irmã, ela não mora no Brasil, ela está na América do Norte, e a gente conversando, talvez, se os irmãos aqui estivessem na rodinha com ela conversando, e de repente você percebesse uma atitude dela meio na linha feminista, vamos colocar assim. E aí você fala, poxa, essa irmã é meio estranho, ela agia assim, ela desse jeito. Ou seja, porque de fato uma atitude dela poderia ser nessa linha mesmo, estou falando de um caso real, tá? Mas quando a gente para ouvir a história e fala assim, conta para mim o seu testemunho, conta como foi sua conversão, como é que você veio para Cristo, você vai falar assim, deixa eu falar, eu fui criada desde pequena, não conheci meu pai, minha mãe sempre me falou, homem é a pior coisa que existe. Nunca confie, nunca espere, nunca se case, não espere nada de homem. Você vai crescer para ser uma mulher independente, uma mulher que não precisa de nada de um homem e tal. E assim foi que ela cresceu. Totalmente independente, totalmente segura de si, totalmente odiando homens, qualquer que seja. Homem é o pior ser humano que existe. E assim foi até um dia que ela se apaixonou, casou e se converteu. E, de repente, começou a ver tudo aquilo mudar. De entender a palavra, entender do Senhor, e agora começar esse processo de restauração no Senhor. Mas o que acontece? É alguém em processo ainda. É alguém que tem dado um testemunho do Senhor, mas aqui e ali algumas coisas ainda vão surgir e vão acontecer. E, novamente, a gente, nesse processo de maturidade, só vamos conseguir enxergar isso se a gente estiver olhando além dos nossos olhos. Quando a gente não se ofender como situações que surgem na nossa frente de imediato, mas que às vezes a gente não tem um conhecimento do que tem por trás, da história que tem, do que existe. Então, o caminho de maturidade então, leva a gente a enxergar à frente, além do que os nossos olhos veem. Então, a gente não vai ficar como imaturo, afetado, vai reagir, ele vai agir ou como homem natural ou até mesmo como homem carnal. E a gente precisa fugir disso. A gente precisa orar ao Senhor para falar, Senhor, limpa os meus olhos. Senhor, purifica o meu olhar, purifica meu coração, porque eu consigo enxergar além do que eu estou vendo. Então, quando eu sento com o discípulo, eu preciso pedir ao Espírito Santo para me ajudar a enxergar além do que ele está falando, a enxergar além do que eu estou vendo, para que eu possa continuar tendo esse discernimento. Fala o quê? O adulto, ele pelo exercício da sua, o quê? Da prática que ele tem constante, ele aprende o quê? Ele se torna apto para discernir entre o bem e o mal. Então, nesse caminho da maturidade, isso vai acontecer conosco. Terceiro, esse amadurecimento também vai nos levar a buscar profundidade e não superficialidade. Ele vai nos levar a termos uma vida, uma prática, um entendimento, uma busca de não se contentar só com o superficial, com aquilo que é raso. Assim como aquelas águas que falou alguém que estava, primeiro a visão, a água só nos pés ou só na canela, mas a gente não se contenta, a gente quer estar mergulhado no rio do Senhor. A gente quer estar submerso no rio do Senhor. E aí, quando a gente volta nessa palavra de Hebreus 5, de 12 a 14, a gente vê o quê? Que o imaturo ele busca o leite espiritual. Ele ainda está ouvindo as mesmas coisas. Mas não é essa comida que aquele que está maduro espiritualmente está buscando. Ele busca o quê? O alimento sólido. E quando eu falo de buscar, não é só querer. Porque alguém pode não ter dente e querer comer uma rapadura, né? Mas isso não é disso que eu estou falando. Estou falando que aquele que tem dentes, que rói, que come, ele não está mais buscando beber leite. Ele está buscando comer comida sólida. No Efésios 4:13, nos fala sobre crescermos e nos tornarmos o quê? Como homens maduros. Não é? Como é que fala Efésios 4:13? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, a ser o quê? Homem perfeito. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, essa caminhada de maturidade, ela não pode parar numa superficialidade, porque o modelo é Jesus. O modelo é Cristo. Então, nós estamos caminhando para nos tornarmos homem perfeito. Então, a gente não pode se saciar no leitinho. A gente não pode se saciar na comida molinha. A gente tem que entender que a comida dura, novamente, é que vai ajudar a nossa mordida, é que vai ajudar o nosso maxilar, é que vai ajudar a gente a digerir e continuar comendo coisas fortes.
porque senão os momentos difíceis vão chegar e a gente não vai estar forte o suficiente em Deus para suportar a adversidade, para suportar a perseguição, para suportar a tribulação, para suportar o dia mau. Então, nós precisamos exercitar e entender que o caminho é de profundidade com o Senhor, e não um caminho de superficialidade. Ela existe, mas ela é um nível primeiro, é um nível primário, essencial. Mas Deus quer que a gente continue avançando nesse caminho. Amém? Provérbios 2:3 fala assim: clame por entendimento e por discernimento, grite bem alto, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, essa é a postura daquele que está buscando coisas profundas em Deus. Ele não está só buscando de qualquer maneira, ele está gritando, ele está clamando por conhecimento, por entendimento. E de quem? Da fonte. Ele não está clamando pelo dicionário, ele não está clamando por um novo curso pela internet, ele está clamando aquele que pode tudo, aquele que tudo dá a quem pede. Então, pedir ao Senhor sabedoria, entendimento, discernimento. Então, nós precisamos ter essa postura nessa busca por profundidade no Senhor. Em Provérbios 12:1, também fala sobre esse caminho de crescimento, e agora dando uma abordagem de que o maduro também, esse que está desejando essa comida sólida, esse que está clamando por entendimento e conhecimento da parte do Senhor, ele também é alguém que aceita a correção. Mas ele não só aceita a correção, ele ama ser corrigido. Ele ama ter um retorno. Ele ama que alguém fale, por favor, me ajude, porque eu preciso crescer, eu preciso avançar. E Provérbios 12:1 fala: todo que ama a disciplina ou a correção, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então, quem tem outra versão aí, tem uma palavra mais forte? Em vez de tolo, fala o quê? É o quê? Bruto no seu, e outro? Estúpido. Né? Aquele que odeia a repreensão é estúpido. Ele não entendeu a essência do maduro, ele não entendeu a vida adulta, ele não entendeu o caminho da maturidade no Senhor. Então a gente precisa também, nesse processo nosso de amadurecimento, buscar profundidade. Quarto, a gente volta nesse falar a verdade em amor. Isso significa que nós devemos buscar a Deus em oração e até muitas vezes até em jejum, porque sempre que temos que tomar decisões, viver coisas profundas em Deus, a gente precisa orar e jejuar, já na normalidade e ainda especialmente quando estamos diante de desafios maiores. Então a gente precisa buscar o discernimento desse tempo e do modo. Então eu preciso falar a verdade, não só a verdade, mas em amor. E esse amor vai significar discernir isso. Nós vamos estar diante do discípulo, ouvindo coisas muitas vezes que nós sabemos e que talvez o Espírito Santo nos direcione sobre o que falar, mas nós temos que discernir o tempo e o modo. Então, não necessariamente o fato de ouvirmos, nós vamos ter que reagir imediatamente. Muitas vezes nós vamos ter que ouvir, digerir, voltar depois de um outro tempo. Às vezes a gente tem uma série de coisas para trabalhar com o discípulo, é verdade, vão ter coisas para ser trabalhadas, serem cuidadas, mas será que é o tempo de trabalhar aquilo? E aí chegou a hora da gente falar da nossa prioridade. Então a gente sabe que a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. E quando a gente está com o discípulo, tem uma série de coisas a serem trabalhadas, e a nossa pergunta ao Senhor é: qual é a prioridade, Senhor? Porque isso aqui não vai ser possível acontecer tudo de uma vez só. Não é assim que o Senhor cuida de mim? Como poderia ser assim que eu iria ajudar a cuidar de uma ovelha que é tua? Então, novamente, essa faz parte de verdade em amor. O amor é que vai nos levar a discernir, o amor é que vai nos levar a buscar o tempo, que vai nos levar ao modo de como a gente precisa cuidar do nosso irmão. Provérbios 27:6 fala assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, pois leais são as feridas feitas pelo amigo,
mas os beijos do inimigo são enganosos. Então a gente vai esperar, a gente vai discernir, a gente vai aguardar pelo tempo do Senhor, mas a gente não vai poder se acovardar. A gente não vai poder abrir mão daquilo que Deus colocou na nossa frente. A gente não vai poder jogar para o próximo e falar assim, deixar para o outro aí, essa pessoa vai encontrar com o próximo aí na frente e Deus vai falar alguma coisa. Não, você está diante da situação. E isso faz de você responsável por buscar em Deus o amor, a graça, o tempo, o modo para abordar. Mas você tem que ser corajoso, nós temos que ser corajosos o suficiente para amar de verdade. Porque o amor encoberto não tem valor nenhum. Não adianta a gente achar que porque eu não falei, porque eu não coloquei, porque eu não abordei, eu estou amando. Não, você foi um covarde. Porque o Espírito Santo te trouxe, o Senhor te trouxe, e você não buscou em Deus o como, a maneira, a graça, o conselho. Talvez se você não sabia de buscar com o teu discipulador, olha, tem essa situação, eu realmente não sei como lidar, me ajuda. Mas a gente não pode abrir mão da responsabilidade que nós temos. Então a gente precisa falar a verdade em amor, e amar também significa não abrir mão da responsabilidade que o Senhor nos dá. Amém? Gálatas 6:1 ainda complementa isso. O apóstolo Paulo fala assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com espírito de mansidão. Então é isso, nós temos a responsabilidade de resgatar, se somos então esses homens e mulheres espirituais. Mas novamente, não sem amor, não sem mansidão, não sem o sentimento que houve em Cristo Jesus. A gente não pode ir na nossa própria força, a gente não pode ir na nossa própria vontade, ou jeito, ou maneira, mas buscar em Deus com mansidão e com amor. O Vande tem nos lembrado, e com muita paciência, né? Como agir, mas nós não podemos negligenciar e abrir mão daquilo que o Senhor colocou. O apóstolo Paulo está falando aqui, se alguém for surpreendido, vocês que são espirituais, então você é responsável, eu sou responsável, nós não podemos virar as costas, nós não podemos, não, que o Senhor o tenha. Não, é você. O Senhor está em você, o Espírito Santo está em você, e foi você quem viu, é você que está na situação, é você que está com aquele irmão, é você que está... E, novamente, não tem nada na Bíblia que diz que tem que entrar em discipulador. Aqui não tem versículo para dizer, olha, somente o discipulador é que vai poder entrar. Não, somente o presbítero. Não, irmãos, aqui, vocês, irmãos, irmãs, que são espirituais, se porventura aparecer, se surgir em mansidão, em amor, em paciência, em graça, sejam instrumentos do Senhor. E, por fim, o quinto, valorizar primeiro o que Deus já fez. Nesse caminho de maturidade, quando nós olhamos para a vida do discípulo, para a vida daqueles que nós estamos servindo no Senhor, a primeira olhada, o primeiro olhar não é sobre o que está faltando. Não é sobre o que ainda não aconteceu, não é as dificuldades, não é as limitações, ainda nem é o que está tendo que tomar leite de novo. Mas é primeiro assim o que Jesus fez. E sabe qual foi a primeira coisa? É que ele foi batizado em Jesus. Ele foi inserido em Cristo. E isso faz a total diferença. Isso muda toda a história. A gente estava na sexta-feira com o irmão desviado e graças a Deus ele voltou e reconciliou. Mas essa é a primeira coisa que nós temos que ver. Você foi batizado em Jesus. Você foi colocado nele e você precisa voltar. Você precisa estar nesse Jesus que você foi inserido um dia. Então, sempre nosso primeiro olhar é o que já está feito, o que já foi feito. A gente precisa olhar assim. E aí a gente vai ver depois. Vão ter as coisas para serem consertadas, para serem cuidadas, aquilo que precisa ser corrigido, formado, insistido. Mas a primeira coisa é o que Jesus fez, o que já está pronto, o que já foi feito. E essa é a base que a gente tem para tudo mais. Mas, novamente, esse é o caminho de maturidade que é proposto para todos nós. Todos nós aqui. Qualquer um, presbítero, não presbítero, líder de grupo caseiro, discipulador,
Esse é o caminho que nós temos, de tomar o leite sim no momento que tem que ser tomado o leite, mas quando temos que comer e já temos dente, precisamos mastigar. Precisamos receber com amor, correção, a graça, entender que a gente precisa seguir a verdade em amor, entender que o Senhor tem nos chamado para sermos pessoas profundas, de relacionamentos profundos, de vida profunda, de meditação profunda, de fala profunda, de raciocínio profundo, porque nós não somos mais meninos e meninas que pensávamos como menino, que agíamos como menino, que raciocinávamos como meninos, mas nós agora somos homens e mulheres de Deus. Amém? E aí a gente volta agora àquelas duas perguntas que a gente fez no início. O que significa maturidade para você? A segunda, em sua visão, quais atitudes mostram que uma liderança é madura? E aí, de repente, o que a gente falou e compartilhou um pouquinho vai confirmar aquilo que você escreveu, ou talvez vai acrescentar aquilo que você escreveu, ou talvez trazer maior clareza sobre aquilo que você entendeu e escreveu. Mas, sobretudo, eu quero que você entenda, eu quero que a gente ore agora junto, é que essas atitudes e essa pessoa e essa maturidade que você escreveu e que está alinhado com aquilo que o Senhor quer, é o que o Senhor quer para você. A liderança que você entende, os hábitos que você entende, as atitudes que você entende que uma liderança que vai marcar e demonstrar que uma liderança é madura, é aquilo que Deus quer em você, em mim, em todos nós. E que a gente precisa orar ao Senhor para nos ajudar. A gente precisa clamar o Espírito Santo para vir nos ajudar nessa tarefa. Quem somos nós? Quem sou eu para dizer que eu já sou maduro? Não tenho nem condição de falar isso, mas eu estou nesse caminho. Nós estamos nesse caminho de maturidade. E nós queremos ser maduros no Senhor, para que a gente possa ser exercitado sempre, constantemente, para conseguirmos discernir o bem e o mal, para conseguirmos entender o que o Senhor quer, qual é a sua vontade, para entendermos e alinharmos o nosso coração ao coração do Senhor, porque, do contrário, a gente não vai conseguir edificar a igreja de Jesus. A gente não vai conseguir ajudar os nossos irmãos e irmãs que estão ao nosso cuidado, que estão ao nosso redor. A gente não vai conseguir com discernimento. Nós já saímos de um homem carnal, mas quantas vezes ainda somos tentados a agir como um homem natural, como aquele humano, trazendo conselho que não é das Escrituras. Quando alguém pergunta, tenho filho ou não posso ter filho, caso ou não caso, e a gente vem com uma série de explicações, e por alguns momentos a gente esquece da palavra de Deus. E a gente tem que olhar o que a palavra de Deus diz. E a gente deve se apegar a ela. E a gente deve se apegar só a ela, e não às nossas ideias ou opiniões, porque a gente precisa de mais fundamentos e menos argumentos. Mais fundamentos, menos argumentos. E o Senhor vai nos ajudar, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar sobre isso? Vande e Wagner, querem colocar alguma coisa ainda? Podíamos curvar assim nossa cabeça. Muito obrigado, Marcelo. Palavra tremenda, muito graciosa, profunda. Uma palavra dessa, queridos, a gente pode... Isso fica aqui um testemunho de maturidade da parte do Marcelo. Porque uma palavra dessa colocada de um outro modo, você pode matar, desanimar as pessoas. Porque todos nós temos necessidade disso que ele falou. Todos nós aqui. De alguma medida, né, uns mais, outros menos, uma área ou outra. Mas ele conseguiu assim, com muita graça, viu, Marcelo? Quero honrar o nome do Senhor na tua vida, querido. Você conseguiu com muita graça colocar de uma maneira que nós desejemos. Eu senti isso. Não sei se os irmãos podem confirmar isso. A graça que o Marcelo colocou deu assim, para mim deu um desejo enorme, queridos, de alcançar o que me falta. Todos concordam com isso? Então vamos curvar nossa cabeça, porque foi muito claro, foi muito precioso. Então precisamos agora viver estas coisas. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, primeiramente, pela graça que o Senhor deu ao Marcelo. Certamente essa palavra não surgiu assim.
mas surgiu com busca, com maturidade. Ele gastou seu tempo, Senhor, orando, clamando a Ti, iluminação do Teu Espírito, para que viesse sobre ele esta revelação e estas verdades tão grandes, tão absolutas. Paizinho, mas assim como o Senhor fez com Marcelo, Pai, faça com cada um de nós. Por favor, Senhor, vem na nossa mente, Pai, e nos ajuda a vivermos em novidade de vida, a alcançarmos, Pai, essa maturidade, que nós possamos ser, Pai, impactados com estas verdades tão absolutas e que nós já sabemos de tanto tempo, Pai, alguns de nós, mais que outros até. Mas nos ajuda, Pai, primeiramente, a desejar viver. Segundo lugar, nos ajuda a ir até a Ti buscar, Pai, porque de nós mesmos não conseguiremos. E depois, Pai, nos dá a obediência, a diligência, para vivermos em novidade de vida. Quando o Senhor ressuscita Lázaro, o Senhor usa o Teu poder para dar vida a Lázaro. Depois o Senhor usa a Tua igreja para tirar a pedra. Depois o Senhor usa o Teu poder para chamar Lázaro, vem para a vida. E depois o Senhor usa de novo a Tua igreja para dizer, tirai as ataduras dele. Essa é a formação, é o discipulado. É isso que o Marcelo está fazendo conosco aqui hoje. É tirando as ataduras de nós. E por fim o Senhor fala, e deixai-o ir. Ou seja, vá, Lázaro, e ande em novidade de vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos renova nesse dia, com essa fé, com essa vontade, com esse desejo de viver isso que o Senhor falou para nós, com uma forma tão clara, tão carinhosa, tão suave, como o Marcelo passou para nós, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.